Eu quero ler uma palavra que está aqui no livro de Êxodo, porque, como eu disse antes de chamar os milagres, nós estamos vivendo a fé de Moisés. Você deve saber que o povo foi escravo 430 anos no Egito. E Deus enviou um libertador, Moisés. E como que Moisés mostrou que Deus estava com ele? Moisés jogou o cajado no chão, isso perante o povo e perante Faraó, e o cajado se tornou em serpente. Depois Moisés pegou a serpente pelo rabo, e aí pela cauda, né? É melhor dizendo, e aí a serpente virou o cajado novamente. E todas as 10 pragas, todas as pragas que foram enviadas sobre o Egito, Moisés e Arão, quando estenderam o cajado ou tocaram o cajado, Deus mandava as pragas e fazia milagres. Um exemplo, se você analisar no livro de Êxodo, quando Moisés tocou o cajado na água, a água virou sangue. Quando Arão estendeu o cajado para a terra do Egito, para os lagos, para os rios, vieram a praga das rãs. Quando bateu o cajado no chão, levantou-se os piolhos do chão sobre todos os egípcios. Enfim, foram 10 pragas que Deus enviou sobre os egípcios através do cajado que estava nas mãos de Moisés e de Arão. Esse cajado simbolizava a autoridade de Deus sobre a vida do povo de Israel. E aí, quando o povo de Israel saiu da escravidão e foi para o deserto, né? Faraó se arrependeu de ter libertado o povo de Israel. E diz a Bíblia aqui no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 6. E aprontou o Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Aí a Bíblia diz claramente, no versículo 10, e chegando o Faraó aos filhos de Israel, levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Irmãos, preste atenção no que eu vou te falar. O povo de Israel saiu do Egito carregando animais, ouro, prata, vestes, roupas, né? Sandália, e coisas desse tipo. O povo não estava indo para a guerra, o povo de Israel não tinha armamento de guerra. Mas o povo egípcio que perseguiram o povo de Israel estavam fortemente armados. Todos os egípcios carregavam escudos, carregavam espadas, todos os egípcios estavam com armaduras, e todos os carros que os egípcios enviaram para o deserto atrás do povo de Israel eram carros de ferro, puxados por cavalos. E todos esses carros, a Bíblia diz que continham capitães, aqui ó, e todos os carros do Egito com capitães sobre eles. Então o povo egípcio foi atrás do povo de Israel fortemente armado. Humanamente falando, o povo de Israel não teria nenhuma condição de vencer o povo do Egito, porque o povo de Israel era especialista em barro, em fazer arquitetura, em carregar madeiras, pedras. O povo trabalhava na escravidão. Já o povo egípcio era um povo, humanamente falando, invencível na época, que já tinha vencido todos os inimigos rivais. O povo egípcio era conhecido pela sua tirania. O povo egípcio era um povo altamente treinado, o exército altamente treinado. Então, quando o povo de Israel, fugindo, se deparou com o Mar Vermelho e não tinha mais saída, o povo olhou para trás e viu Faraó e viu os egípcios em cavalos, carruagens de ferro, e fortemente armado. O povo temeu.
A Bíblia diz que o povo entrou em desespero porque o povo não viu saída. E eles clamaram a Deus. Sabe o que eu lembro disso, pastora Nalva? Isso me lembra situações que pessoas vivem hoje em dia. Uma pessoa que ela não está vendo saída, ela entra em desespero. E você sabe que o momento de desespero é o momento que todos clamam a Deus. Quando uma pessoa vai ser roubada, ela já começa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, me ajuda, me dá o livro. Ela começa a orar. Uma pessoa que está dentro do carro e o carro dá uma brecada bruta ali para se livrar de um acidente. Primeira coisa que a pessoa grita, meu Deus! Quando a pessoa está no momento de desespero, ela clama a Deus. E há pessoas assistindo agora, pastora Nalva, que está desesperada porque o filho está nas drogas, está no mundo da cocaína, da maconha, do crack. E essa mãe, esse pai já fez de tudo, para ver o filho liberto, livre. E o filho vai de mal a pior. O filho está no mundo do crime. Há esposas que estão desesperadas porque o marido está no braço da amante. O casamento está destruído e ela não está vendo saída. Pessoas, chefes de família que estão desempregados, estão na bancarrota, na miséria, endividados, passando necessidade com a família. E outras, pastora Nalva, que estão adoentadas, desenganadas pela medicina, e as pessoas estão olhando para um lado, para o outro, ao seu redor e está se vendo cercada de problemas. E nesse momento bate o desespero. O povo de Israel estava assim, o povo de Israel estava cercado, de frente o mar e atrás os egípcios, não tinha para onde correr. E nesse momento, pastora Nalva, realmente só Deus. No momento de mais aflição, é natural, né, do ser humano. Até mesmo quando você leva um tropeção na rua, você já grita, ai Jesus, ai meu Deus. E imagina por problemas que você, aos olhos humanos, não tem solução. Por problemas que você olha e você fala, eu não vou conseguir. Aquilo para mim é impossível. Ela já lutou, já acabou as forças dela. Poxa, eu duvido que essa mãe e esse pai não tenham lutado pelo seu filho. Eu duvido que essa esposa não tenha lutado pelo marido, pastora Nalva. Que essa pessoa que está doente não tenha lutado pela saúde. Essa pessoa já fez tudo o que ela podia fazer. Mas o desespero é exatamente porque as forças humanas lhe acabaram. E ela está desesperada, ele está desesperado e não sabe mais o que fazer. Aí é quando a pessoa recorre a Deus. É quando a pessoa clama a Deus, porque Deus é o socorro mais presente. E Ele mesmo diz, pastora Nalva, clama-me no dia da sua angústia. E eu te responderei. Fato. E muitas das vezes a pessoa clama, só que ela deixa um pouco da dúvida entrar, da incerteza entrar. E o povo de Israel fez isso. Eles clamaram a Deus e depois foram até Moisés e falaram, era melhor que tivéssemos ficado no Egito, ter morrido no Egito do que ter vindo para cá e morrer nas mãos do faraó. Para onde a gente vai agora? Se só tem água de um lado, água para o outro. Para onde que a gente vai correr? O que vai acontecer com a gente? A gente vai morrer aqui. Os egípcios vão nos matar. Mas interessante, isso é forte. Eles clamaram, mas tiveram dúvida. Clamam, mas tem dúvida. Então, é aquela oração vazia. Você clama a Deus, você pede a Deus, você fala, Deus, eu confio em Ti. Mas, ao mesmo tempo que você está falando, são palavras vazias, são palavras que não são verdadeiras. Porque no fundo do seu coração, no fundo do seu íntimo, há dúvida, há incerteza. Você fala assim, meu Deus, mas você fala, não tem mais jeito. E no versículo 13, pastora Nalva, Moisés já não tinha essa dúvida não. Moisés era de Deus mesmo, ali é de fé. Moisés, porém, respondeu no versículo 13, respondeu ao povo, né? Não temais. Olha só, primeira coisa que Moisés disse, não temais. É a primeira coisa que Deus está mandando falar para você, irmão telespectador. Não temas essa doença. Presta atenção no que eu estou te falando. Não temas esse câncer, não temas essa AIDS, não temas esse tumor, esse mioma, esse cisto, esse policisto, não temas esse problema renal, esse problema cardíaco, essa arritmia, essa diabetes, não temas esse problema, seja ele qual for.
Primeira coisa que Deus falou, não temas. Porque Deus não pode agir em cima do medo. Quando a pessoa está com medo, Deus não pode se materializar, se manifestar. Você pode ver que quando ele escolheu Josué como sucessor de Moisés, 3 vezes Deus falou lá em Josué capítulo 1, ser forte e corajoso. Deus ele frisou na coragem, tem que ser forte e corajoso. Por que tem que ser corajoso? Porque uma pessoa que tem medo, não tem como Deus usá-la. Se Davi tivesse medo, ele não teria enfrentado o gigante e o nome de Deus não teria sido glorificado. Para Davi derrotar Golias, ele teve que ter coragem. Gideão, para poder vencer com 300 homens o exército dos medianitas de 300 mil, ele teve que ter coragem. Se ele tivesse medo, ele não teria ido para a guerra. Abraão, ele teve que ter coragem para escolher 318 nascidos da sua casa e enfrentar 5 reis, 5 exércitos, 5 reinos. Elias, sozinho, ele enfrentou 450 profetas de Baal. Para fazer isso, ele teve que ter coragem. Para Deus usá-lo, ele teve que ter coragem. Então entenda uma coisa. Deus só pode usar uma pessoa com coragem. Quando Elias perdeu a coragem e Elias foi para a caverna, Deus falou, você está fazendo o que aí? Ele, não, é porque só sobrou eu dos profetas. Deus falou, não, tem 7 mil que não se curvaram. Por outras palavras, se você está com medo, está na caverna, eu não vou te usar, tem 7 mil para mim usar. Você não é insubstituível. Entenda uma coisa, irmãos. Deus só pode usar uma pessoa que não tem medo. Você não pode temer esse problema no seu casamento. Você não pode temer esse problema chamado vício que está na sua família. Você não pode temer dívidas, temer esse problema, essa crise financeira. Primeira coisa que Moisés diz para o povo de Israel, não temais, porque se o povo tivesse com medo, Deus não poderia se materializar. E segunda coisa que Moisés disse, ele disse, não temais, e a segunda coisa, aquietai-vos. Por que aquietai-vos? Porque no momento que a pessoa, pastora Nalva, se vê sem saída, é propício da carne, do ser humano, ficar murmurando, reclamando, virar pessimista, criticar. É a pessoa que está igual, que tem aquele desenho da hiena, já viu aquele desenho da hiena? Que ela fica, ó céus, ó terra, ó azar, e ela fica se queixando, reclamando de tudo. Você já assistiu esse desenho? O diretor da televisão já assistiu? É antigo. É antigo demais. Então veja, tem pessoas que só resmunga, só reclama, não está satisfeito com nada, vê defeito em tudo. Ela começa uma pessoa a duvidar. que é pessimista, pode falar, pastor, não. Aí ela começa a duvidar. Tem pessoas que a vida dela, aparentemente, ela fala assim, nossa, minha vida é perfeita, eu não passo por problema, eu não passo por isso, porque Deus é maravilhoso, porque Deus me ama, porque Deus está comigo, porque Deus fez, Deus me deu. E o primeiro problema que ela passa, a primeira dificuldade que ela enfrenta, ela já fala, ué, Deus me abandonou? Deus não existe? Por que Deus está permitindo eu passar por isso? Ela duvida daquele poder de Deus que Deus tem sobre a vida dela. O povo de Israel viu 10 pragas, né, pastor Nalva? Viu todas as manifestações das pragas. Viu o pão caiu do céu, o maná. Quando o povo enjoou do maná, Deus enviou codornizes. Moisés tirou água da rocha, tudo bem que foi depois, mas o povo via a manifestação, e mesmo vendo as manifestações de noite, uma coluna de fogo, de dia uma nuvem guiava o povo, e mesmo vendo todas as manifestações. E desde o início, eles podem ver que se Deus mandou eles seguirem aquele caminho, é porque tinha um propósito, tinha um objetivo, tinha um alvo, tinha um lugar para onde eles iriam chegar. Deus tem um plano para tudo. E o mal do ser humano, o mal de nós, seres humanos, é na hora do desespero duvidar. Duvidar desse Deus, duvidar do que Ele pode fazer. É muito interessante isso daí. Moisés disse, olha, não temais e aquietai-vos. Quer dizer, para de reclamar, para de murmurar, para de duvidar. Poxa, Deus já mostrou tantos sinais, milagres, mostrando que Ele está nesse lugar, que Ele é conosco. Aí, olha o que Moisés disse, pastora Nalva.
aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Deus está mandando falar para esse irmão telespectador que se ele não tiver medo do problema e ele parar de murmurar, ele vai ver a manifestação imediata de Deus e o problema que ele está enfrentando hoje nunca mais verás. Moisés falou, olha só, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. Quer dizer, essa doença que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. Esse problema financeiro, essas dívidas que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. Esse problema de saúde que você está vendo hoje, você nunca mais vai ver. Esse problema conjugal, familiar, nunca mais você vai ver esse problema. Se você não tiver medo e se você não reclamar, não murmurar, não duvidar do poder de Deus. Moisés, o pastor Analva, ele não sabia o que Deus iria fazer. Essa é a realidade. Mas Moisés sabia que Deus iria fazer alguma coisa. Moisés sabia que Deus é Deus de providência, aleluia. Deus é Deus de resposta. Deus, ele não desampara, ele diz, eu não te deixarei. Ele falou para Josué, como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Davi disse, fui jovem, sou velho, nunca vi um justo mendigar o pão e nem ser desamparado. Entenda uma coisa, Deus é fiel, aleluia. Deus, ele é glorioso, é poderoso. Deus não desampara, Deus não abandona, não vira as costas para aqueles que o buscam. Isaías capítulo 59, versículo 1. As mãos do Senhor não estão encurtadas, as mãos de Deus estão estendidas. Deus não está surdo para que não possa ouvir. Não, Ele está atento ao seu clamor. Deus, Ele é fiel. Se você for forte e se você parar de murmurar e crer, você pode não saber o milagre que Deus vai fazer, mas você vai ter a certeza que Deus, Ele vai fazer um milagre acontecer e vai enviar o socorro necessário para você. Isso é fé. E Moisés disse para o povo e disse mais no versículo 14, o Senhor pelejará por vós. Oh, glória! É o Senhor que peleja por você. Essa doença que você está enfrentando, essa batalha na saúde, é Deus que peleja por você. Ele está mandando dizer, minha irmã, meu irmão, é Ele que vai pelejar nessa crise financeira, é Ele que vai pelejar, te dando emprego, abrindo portas, te dando livramento, é Ele que vai pelejar nessa luta conjugal. Você não está sozinha, mulher. Você não está sozinho, homem. Deus, Ele pelejará por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo disse isso. Se Deus está nessa luta, nessa peleja, quem é que pode ir contra você? E ele disse, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Quer dizer, Deus vai calar a boca de todo mundo. Todos que duvidaram, todos que murmuraram, todos que agiram com incredulidade, que zombaram da tua fé, que zombaram do teu Deus. Todos aqueles que olharam para você e duvidaram, vão calar a boca, porque vão ver a manifestação de Deus na sua vida. Bom, Moisés acabou de falar isso. O Senhor apareceu para Moisés. No versículo 15, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Primeira coisa que Deus mandou fazer, pastor Analva. Moisés, vocês estão clamando a mim por quê? Vocês já têm o cajado, vocês já têm a fé, já têm autoridade, eu já dei a vocês. Vocês não precisam clamar a mim, é só usar a fé. O cajado está na mão de vocês. Moisés, é o seguinte, manda o povo marchar. Porque parado, pastor Analva, ninguém consegue nada. Nenhum. Parado, ninguém consegue nada. Parado, os egípcios iriam alcançá-los, iriam destruí-los. Essa pessoa parada, a doença vai consumi-la. Essa pessoa parada, a crise,
no casamento, vai destruí-la emocionalmente. Essa pessoa parada não vai conseguir prosperar. Deus falou, Moisés, manda o povo marchar, manda o povo seguir em frente, manda o povo tomar atitude, manda o povo seguir na fé. Manda eles levantarem, que eles estão tudo parado, manda eles lutarem, tomar atitude, usar a fé, seguir em frente. E é isso que esse irmão e essa irmã telespectadora tem que entender, pastor Ronaldo. Tem que tomar atitude, tem que agir a fé, tem que lutar, tem que seguir em frente. Essa pessoa não pode parar, porque Deus vai pelejar por ela. Se ela for forte e ela não duvidar e seguir em frente, Deus vai pelejar, Deus vai fazer o mar vermelho se abrir, Deus vai dar a vitória, pastor Ronaldo. Só que ela não pode ficar parada. Tem que lutar, tem que usar a fé, tem que vir buscar, tem que crer, tem que tomar atitude. Não adianta ficar em casa chorando, murmurando, outras pessoas até deixando que o problema vire outro problema maior, a sua dificuldade se torne em uma depressão, se torne em uma prisão, você se prenda àquele problema. Você não pode permitir vícios de remédio, você não pode permitir que você pare, você estacione na sua vida. Não, você está passando por essa dificuldade, você está passando por esse problema, mas você não pode parar, você tem que seguir em frente. Continue andando, mesmo que na sua frente você não veja nenhuma solução. Mesmo que na sua frente você vê o Oceano Atlântico, o Mar Vermelho, o que seja. Independente do tamanho do seu problema, Deus, Ele está te guiando. Ele está cuidando de você. E Ele está pedindo para você, continue andando, continue marchando. Continue me buscando, continue usando a fé, continue indo para a igreja, continue sendo fiel. Marche. Continue confiando. Marche, confia. Aí Deus falou, e tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Deus falou, Moisés, por que você está clamando a mim à toa, Moisés? Eu já te dei autoridade, manda o povo marchar e você estende o teu cajado e divide o mar. Eu já te dei autoridade, eu já te dei fé. Você pode todas as coisas. E foi exatamente o que Moisés fez. Versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento ocidental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita, qual à sua esquerda. Está vendo o livramento que Deus deu para o povo de Israel? Mas o povo teve que parar de murmurar, parar de reclamar. O povo teve que seguir em frente, continuar confiando, marchando, e Moisés teve que estender o cajado, teve que usar a fé.